praticamente o filósofo mais original, assim, o mais profundo, pré-século XX, no sentido de que é um cara que praticamente revolucionou, se gostarem da palavra, todo o modo de encarar a filosofia. Então, um segundo só que estou abrindo anotações para ficar mais... Então, Kierkegaard é um cara que, na época dele, né, ele tem, no momento em que Hegel está no auge da filosofia, em termos de universidades alemãs, e também, naturalmente, por semelhança de língua e proximidade intelectual das universidades dinamarquesa, norueguesa, sueca, está sendo traduzido para o inglês, e começa a ter alguma influência na França, embora na França nunca vai ser tão importante. Hegel é o grande sistema de explicação do mundo inteiro. Né? É o cara que identifica a realidade e a razão. O real é racional, o racional é real. Ou seja, de certa forma, o mundo inteiro é produzido pela nossa cabeça. O que você vê é você que faz é você que organiza. De certa forma, se é que existe alguma coisa fora, são peças soltas de um quebra-cabeças, e quem diz a imagem que você vai montar é você. Então, e além disso, o Hegel, com a sua dialética, isto é, cada situação gera o seu oposto, pensa, digamos, essa é a ideia que se tem em geral, que também está resolvido agora o problema de colocar dentro do estudo sistemático da filosofia, da ciência, pela primeira vez, enfim, a história, que é o grande campo da confusão, do caos, da desordem. Até então a história sempre se dizia, não, a história é o campo da liberdade humana e, portanto, a liberdade você não tem como explicar, e, portanto, a história vai ser sempre um monte de seres humanos tomando decisões arbitrárias que não se sabe porquê, enfim, então a história não vai dar para explicar. E o Kierkegaard, com a sua lei da dialética, né, cada coisa gera o seu oposto, diz, não, aqui agora achamos a grande explicação da história. Então Hegel parece que foi o cara, nesse momento, né, parecia que Hegel tinha sido o grande cara que tinha resolvido para sempre, né, todos os problemas da filosofia. Agora sim, né, sabemos que o mundo é como é porque nós o produzimos na nossa cabeça. Já vimos que o Nietzsche tem horror a essa sistematização, um nojo total por isso, e uma espécie de aversão. E o Kierkegaard também se define em boa parte como oposição a isso aí. Tem uma frase dele sensacional sobre o Hegel que pega tudo perfeitamente, que diz: vou citar direitinho, que fica muito bem. Se Hegel tivesse escrito toda a sua lógica e depois de um prefácio em outro lugar, que era só um experimento do pensamento, uma espécie de experimento racional, no qual tinha, digamos, pulado as dificuldades num monte de lugares, certamente teria sido o maior pensador
mas como ele se leva a sério, ele é meramente cômico. Meramente quê? Meramente cômico. Né? Justamente pelo fato de ele achar que o sistema dele realmente explica o mundo, né? Ele se torna cômico. Segundo ponto de influências centrais do Kierkegaard. Kierkegaard é um luterano dinamarquês, profundamente fiel, profundamente sério, profundamente quer levar a sério a fé a sério de uma maneira total. Né? Quer dizer, é um homem apaixonado por isso. Né? Alguns aspectos do seu pensamento levam à marca do protestantismo luterano. Protestantismo ou só da reforma? Como? Da reforma antiga? Da reforma de luterano. Né? O luteranismo é o primeiro protestantismo, digamos assim, que sobreviveu. Né? E na época dele é um protestantismo do tipo que já vimos um pouco antes, falando rapidamente, um protestantismo pietista. Quer dizer, o começo do século XIX tinha sido uma época de grandes ataques à fé cristã e à Sagrada Escritura da parte dos pensadores racionalistas. Harnack, sobretudo, que é um protestante que procura demonstrar que a Bíblia está cheia de incongruências. Né? Então, isso acuou muitos cristãos luteranos que ficaram um pouco na defensiva e disseram: bom, mas se não tenho como defender racionalmente a fé, como é que ela fica? O que sobra? Né? E a ideia, digamos assim, é que sobra, na falta de outra coisa, né? Sobra emoção, sentimento, paixão, né? Uma espécie de amor cego, uma confiança cega em Deus. Né? Não à toa, Kierkegaard é o homem que define a fé como um salto no escuro. Isso que vocês provavelmente já terão ouvido falar alguma vez. Que ter fé é você fecha os olhos, você tem na sua frente um abismo negro, então você fecha os olhos e pula, achando, né, confiando em que Deus vai te segurar. Coisa que, enfim, do ponto de vista católico, se diria: calma, porque também não é tão cego assim. Você não enxerga tudo, mas também você não enxerga nada. A tendência do protestante é dizer: não consigo enxergar nada, então vai ter que ser na confiança pura. Né? Só que Kierkegaard é um cara extremamente inteligente e, ao mesmo tempo que ele tem essa fé total, entregue, ele é um homem que tem uma racionalidade extremamente lúcida e profunda. Então, ele vai assumir na sua obra diversas posições. Ele tem vários pseudônimos e cada pseudônimo encarna um tipo de pessoa. Né? Então, ele tem, por exemplo, são um monte de pseudônimos, não vou provavelmente nem conseguir lembrar todos. Né? Mas ele tem o Clímacos, Johannes Clímacos, João Clímaco, que é o nome de um padre da igreja que ele retoma, que é o homem de fé, São João Clímaco. Né? Tem o Anticlímacos, que é o homem que duvida. Né? Tem o Johannes de Silêncio, João do Silêncio, que é o homem que medita, reflete. Né? Depois, olha, quer dizer, sobretudo na parte inicial da sua obra, né, ele aplica isso muito. Vamos ver se lembro de alguns outros aqui. Né?
juiz William, né? O Virgílius Raufiensis, né? E assim por diante. Então, nem sempre é muito fácil de saber qual é exatamente o pensamento de Kierkegaard, porque ao mesmo tempo em que ele, numa das obras, ele assume uma determinada posição, numa outra obra ele critica a sua própria posição. Né? O homem praticamente, algumas vezes ele lançava 2 livros com pseudônimos diferentes no mesmo dia, por exemplo, né? Só para conseguir criar, digamos, essas oposições. O que ele quer fazer com isso? Né? Ele quer fazer uma coisa fundamental que é o papel socrático. A tese de doutorado dele é sobre Sócrates. Né? Ele quer fazer o papel socrático dizendo o seguinte: primeira coisa que precisa fazer, você tem um dos grandes problemas dele já que ele é cristão, o tema da cristandade. Cristandade, o que é? Qual é a diferença entre cristandade e cristianismo? São as pessoas, A concepção de cristandade, especialmente na Europa, né? A Europa chegou um momento, teve um momento no século X, né? No fundo, entre os séculos 8 e 10, em que você tinha uma continuidade, quer dizer, você tinha praticamente a Europa inteira, né? Da Noruega até a Itália, o finzinho da Volta, e da Polônia até a Espanha, era toda ela cristã. Então você tem o quê? Você tem uma sociedade cristã. Agora, no momento em que você tem uma sociedade cristã instalada, qual é o problema que se levanta? Os protestantes assumiram isso também. E, na verdade, boa parte das igrejas protestantes se tornaram simultaneamente... O próprio Estado se confunde com... O Estado se confunde com a igreja e os valores sociais se confundem com valores cristãos. Né? Então, quer dizer, o cara pode até... Não, essa história de que não tem que ter respeito pelas mulheres, casar virgem, não sei o que, etc e tal, né? Por quê? Realmente porque o cara tem uma convicção, ele sabe que isso é melhor, ele experimentou ou não, enfim. Uma vez que esse é um padrão, é melhor seguir esse padrão. Né? No fundo, o que acontece é que os valores cristãos se reduzem a padrões sociais. No momento em que eles se reduzem a padrões sociais, ficam ocos, ficam vazios. O cara faz sem saber por que faz. O cara vive, sei que vive, sem saber por que vive. E nesse meio tempo, no interior dele, o que vai acontecendo? E pode perceber essa falta de sentido, de fundamento e questionar, olha. Então, mas quer dizer, se ele não questionar, o que acontece? Começa a ficar vazio, angustiado. Exatamente. Isso é aquilo que o Kierkegaard chama desespero. Na verdade, é a primeira fase do desespero, que é um desespero inconsciente. O desespero do cara que não, lá por dentro, no fundo, ele não acredita naquilo que ele está fazendo, mas faz porque ele tem que fazer, entre aspas. Então, olhando para a sua sociedade, né? E olhando para a igreja do seu tempo, que diz, olha, esse negócio está, no fundo, afundado numa ampla alienação, numa ampla... as pessoas simplesmente não vivem de maneira autêntica e real.
no seu cristianismo. Então, a primeira coisa que é preciso fazer é abalar os fundamentos, tirar das pessoas essas certezas que são certezas falsas. Entende? Por isso que eu tenho os pseudônimos que são, de certa forma, não anticristãos, mas são dubitativos, duvidam quando as coisas existem. Né? É para fazer as pessoas pensarem, é para fazer com que elas se abalem, digamos assim, no que tem de meramente acomodatícios, né? Só de mera acomodação às circunstâncias. Beleza até aqui? Tá. Então, em muitas coisas, ele ataca, sobretudo, a igreja da época em nome disso, da autenticidade. Muito bom. Agora vamos entrar na parte propriamente das principais ideias dele. Como eles têm várias facetas e muitos pseudônimos, naturalmente você não construiu, como dizer, contra os sistemas, né? Naturalmente não construiu um sistema explicativo do mundo nem de nada. Um homem que tem muitos flashes, muitas coisas, muitos deles sensacionais, mas, quer dizer, isolados. Não tentou de forma nenhuma, pelo contrário, seria exatamente o oposto do que queria fazer, né? Não tentou de forma nenhuma montar uma espécie de rival hegelianismo. Ok, então, por isso que no fundo, quer dizer, qualquer tema nos que eu vou falar pode estar misturado com outros temas. Sim? Não é uma coisa pura, não é que ele fez sistematicamente, bom, esse. A sistematização que eu vou fazer é minha, no sentido de que digamos, didaticamente precisa de alguma sistematização. Tá? Então, o primeiro grande tema dele é o da subjetividade. Né? Subjetividade significa o quê? Aquilo que o sujeito vê. Aquilo que o sujeito vê, exatamente. Ou conforme a interpretação particular dele. Né? Isso, conforme exatamente. Né? Portanto, em princípio, você diria subjetividade é o oposto do quê? Da objetividade. De um conhecimento objetivo. Conhecimento subjetivo ao que você pensa, ao que você vê. Quando você acha. Exatamente. É um problema seu, no fundo. É o problema do seu nariz e não da realidade objetiva externa. Tá? A subjetividade, tudo bem, a subjetividade se introduziu pela filosofia moderna e atingiu o ponto auge com Hegel, que no fundo é um cara que monta o mundo a partir das suas próprias ideias. Mas com a pretensão do quê? Hegel tem a pretensão de que o conhecimento seja objetivo, de que o sistema dele seja válido, universalmente válido para todos os homens. Hegel, Kant, Leibniz, todo mundo que era anterior a ele, sabe? Descartes, todos eles têm a preocupação de que não, o que eu penso é a verdade, entre aspas. Né? Agora, o Kierkegaard usa a subjetividade em outro sentido totalmente diferente, no sentido pessoal mesmo, quer dizer. E esse sentido pessoal, ou das diferenças individuais da situação interna de cada um, né? Digamos, esse modo de enfocar as questões sempre foi, digamos assim, desprezado na filosofia. A filosofia grega procura o quê? Não, vamos entender o mundo. Para eu entender o mundo, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para ele.
A regra, para eu saber a verdade, é o quê? São as coisas externas. Né? O que é isso? É um apagador. O que ele faz? Apaga. Como é que eu sei? Olhando para essa birosca aqui. Certo? Isso é o grego. A filosofia moderna diz, a razão me diz que isso é um apagador. A razão monta esse negócio, mas isso é universalmente válido, porque a razão define que isso é um apagador. Certo? E o Kierkegaard diz o quê? O problema é o seguinte, né? Ok, é um apagador, não interessa muito por quais você usa por um sistema ou pelo outro, mas acontece o seguinte, e o que eu faço com esse troço? Né? Uma série de possibilidades, posso usar para apagar o que eu faço, mas posso usar para jogar na cabeça de alguém, posso usar, entende? É outro ponto de vista, percebe? E um ponto de vista que estava totalmente desprezado, porque, enfim, quer dizer, o individual não é matéria de filosofia, dizia-se até então, o individual não é matéria de filosofia, por quê? Porque é próprio de cada um. A filosofia tem que tratar do geral, seja como se entenda a objetividade, e não do particular. Mas isso não vai gerar uma dificuldade na hora dele falar de ética, por exemplo, moral? Calma, você vai ver que ele tem coisas ótimas. Tá, vamos por partes, como dizia Tcheco, você então, o elemento da subjetividade. Então, a primeira coisa que define a subjetividade é o quê? Significa então que não existem verdades objetivas? Que foi uma tendência pós-Kierkegaard, a resposta é não. A resposta, o problema é que a verdade está onde? Está na relação do eu com as que poderiam chamar verdades objetivas. Você tem que distinguir entre uma verdade para mim, uma verdade que mexe comigo, uma verdade que de fato, né? De uma verdade totalmente indiferente para mim, que é o apagador, por exemplo. E seria falso, seria alienante, seria bobagem se você simplesmente ignorasse essa distinção. Né? Uma coisa é um cara que fala, escreve livros de teologia teórica, e outra coisa é um cara que realmente assume isso e vive para Deus. Dá para entender isso, né? Totalmente diferente. Né? Ou seja, isso por sua vez levanta o tema do quê? No fundo ele está falando de algo que classicamente se chamaria de veracidade. A adesão interna àquilo que se reconhece como verdadeiro. E isso sim é fundamental, né? Agora, que verdades definem o cara? Nessa relação eu com verdades, quais são as que realmente importam? Ou seja, quais são aquelas que mexem com os seus intestinos, as suas entranhas? Que somos, onde vim, para onde vamos. Sim, toda a questão Existencial. Que por sua vez implica sentido, sabe? Então aqui se levanta toda a questão do sentido da vida. E também, evidentemente, se levanta a questão de
poder haver sentido. São a respeito da existência de Deus. Só que não é, quer dizer, lembra, Salvação. né? Está na relação. Isso é um ponto fundamental. Né? Ou seja, você tem que ter a relação eu, verdade. Não adianta só se perguntar sobre isso. Não é? Isso um cientista faz também. Qual é a natureza intrínseca da pulga? A pulga é um inseto que faz o quê? Como é a vida sexual das minhocas? Qual é a... Né? Tá. Agora, e essa relação como um todo? Então, sentido da vida implica o quê? Implica eu tenho isso, só que eu tenho mais coisas nesse negócio. Eu preciso saber quem eu sou. Ou seja, eu preciso ter aquilo que os caras chamam de, os americanos começaram a chamar de self. Eu preciso ter um eu. O que faz, com sua vez, que esse eu exista? O eu não existe sozinho como um dado anterior. Não é um dado, tá? Placa. Né? Você não é você simplesmente e pronto, acabou. Né? Isso não é uma espécie de bloco de coisas que anda pelo mundo. Fechado. Você é um negócio que está em contínua relação. E se você anda pelo mundo, você tem que ter um fim. Né? Daí as perguntas. O eu, por sua vez, vai se definir, vai ganhar sentido em função do quê? Na relação com o mundo, com as outras pessoas, com Deus. Mas com o mundo é inferior a você. Sim. Então você não vai se definir com relação ao urubu. Sim. O urubu vai ser muito pouco importante para definir você, entende? Barata também tem aquela comunicação assim, de interioridade. Você se define em função. Isso no fundo, Platão e Santo Agostinho já tinham falado. Né? Que você se constrói, você eleva em função daquilo que você ama. As coisas que são inferiores a você desfazem você, diminuem você, reduzem você. As coisas que são superiores a você são as que realmente te definem. Então, a coisa por excelência que define o cara, através de todas as formas possíveis, é o eu. Se define, se realiza pela relação com Deus. Isso é absolutamente. Isso, de certa forma, é como se fosse a pedra fundamental de toda a teologia do século XX. Define o cara isso. E, na verdade, nesse sentido, isso só concretiza, só que, digamos, de maneira clara e objetiva, né? O cara, enfim, achou a forma para a grande preocupação da modernidade. Toda a antiguidade, a filosofia grega, a filosofia medieval, tendem a tirar a importância disso aqui. Buscar só uma verdade que explique o seu eu e explique todos os redores. Exato. Na verdade, o eu não é importante, não merece muito ser explicado. Né? Toda a modernidade, ela tenta definir isso a partir do eu, e não consegue. Vocês veem, quer dizer, a pergunta dos 10 milhões de dólares em toda a modernidade é a pergunta sobre Deus. Dá para definir a Deus, dá para demonstrar a Deus, dá para definir a existência de Deus.
como consigo entender a Deus, etc. Todo mundo, Descartes, Malebranche, Spinoza, né? Kant, todo mundo, a pergunta é essa. O tempo todo o pessoal só fala nisso. Os ateus mais do que qualquer outro. Né? Porque o ateu tem que ficar o tempo todo dizendo que Deus não existe, Deus não existe. O ateu, ele, alguns são ateus, mas a maioria é antirreligioso mesmo, antiteísta mesmo. Exatamente. É cara com de maus bofes, tá? Se você chegar a algum tipo de... Ele está chateado com Deus, então ele aconteceu alguma coisa. Essa minha imagem, quero eu ser a capacidade de Deus e... Você está bravo com alguém que Exato. Me prova alguém que não existe. Me prova que existe. Exatamente. Agora, se eu acreditar em Deus, para mim ele existe, não precisa provar para você que ele existe, né? Eles tentam falar, não, você é seu psicólogo, você só está inventando isso aqui. E você pode virar isso do mesmo jeito e dizer, bom, e quem disse que não é psicológico o seu? Muito bom. Mas então, nesse sentido, quer dizer, aqui, na dupla relação e no fato de que digamos, essa flechinha no meio é que o Kierkegaard define a questão de maneira, digamos, completa. Agora encaixou e agora a partir daí dá para começar a pensar de maneira mais plena. Bom, outra coisa que está evidentemente relacionada é o que? Se é na relação com Deus que a pessoa se realiza ou se define, qual é um valor absolutamente central? Um dos mais repetidos no século XX, o maior ou menor. Autenticidade. O que é ser autêntico? Ser verdadeiro. Isso, mas é isso não. Ser você mesmo. Ser você mesmo, mas isso é blá blá blá, tá, parece que virou psicobabble, né? Há um fundo disso que é muito real, que é. Nem da história sem fim. Buscar a sua vontade verdadeira, que eu baixo joia para a joia, faço o que quiser, quer dizer, posso fazer o que eu quiser, como quiser, porque eu quiser, como eu quiser. Não, você tem que fazer a sua verdadeira vontade. Isso. Mas onde está a verdadeira vontade, que por sua vez diz respeito à verdadeira verdade? Em Deus. Então a autenticidade está em que você seja fiel A vontade de Deus. a essa relação que te constrói. Na verdade, Não entendida apenas, desculpa, só um segundo, né? Não entendida apenas como uma vontade de Deus imposta a você, entende? Você não é um escravo que tem que realizar aquilo que o chefe te mandou. Sim. Né? Nós somos uma religião cristã. Pelo menos no que o Kierkegaard está tentando reentender. Né? Se dizer. esse negócio da vontade também, o Crowley, naquela filosofia de Telemann dele, deixou bem como posto como coisa material, alguma coisa que você quer realizar no mundo. Igual, vá, faz o que tu queres, coisa de ser tudo da lei, tudo da lei. Isso. Mas faz o que tu queres, visto só a partir daqui. No caso. O Crowley, no caso, só o que você quer aqui, assim. Isso, exatamente. Não é buscar a relação, buscar alguma coisa que você quer, assim, disso. Muito bom. Até aqui, beleza? Beleza. Essa subjetividade, portanto, implica que você comece a refletir de onde? Não a partir das verdades eternas, nem do ser eterno, mas da sua situação existencial. Da
com a situação concreta, aqui, agora, dentro desse aspecto, dessa conformação única em que você está metido. E que isso é filosofia legítima, na verdade é a parte mais importante da filosofia. Reparem que é exatamente o que o Sócrates faz, né? O método socrático é você pegar o cara e fazendo enfrentar as questões que ele mesmo tem dentro de si. Até aqui, beleza? Tá. Segundo tema importantíssimo, né? O tema, então vamos tentar um planilha. O tema do homem estético. Há uma corrente de interpretação de Kierkegaard que tentava organizar tudo, né? Segundo três fases existenciais do ser humano, né? O homem em fase estética, que é o homem que busca o prazer. O homem em fase ética, que é o homem que procura fazer a coisa certa, o dever, né? E a terceira seria o homem religioso. Ele faz essa distinção em alguns lugares, tal, mas ela não é uma espécie de esqueleto geral, é um sistema da obra dele, mais uma vez, né? Então só vou usar, por isso que eu vou usar de maneira mais desordenada e junto com outros temas, né? O que é o homem estético? O homem estético é o homem que põe como centro da existência o quê? A busca do prazer. Beleza? Ou seja, prazer em que sentido? Físico. Material, prazer da sua vontade material. O prazer, digamos, na fruição de todas as coisas, né? E fruição até no sentido mais nobre, quer dizer, o cara que gosta de peças de teatro, música clássica, não precisa ser o prazer mais vagabundo, marinheiro, exatamente, né? Não precisa ser o prazerzinho assim, né? Não, prazer no bom sentido. Buscar a nossa vontade nas coisas, em tudo que você tem de material. Mas não é só o problema de realização da vontade, quer dizer, o homem que busca o prazer, ele pode ter uma certa abertura para o transcendente no seguinte sentido. Prazer sempre produz o quê no cara? Bem-estar. Satisfação. Mas que A satisfação que se esvai. se esvai, exatamente. Temporário. A maior constatação não é que você está tendo prazer. A maior constatação que você tem é que o prazer acabou. Seria tão bom se desse para continuar, né? Já foi. Você percebe muito mais fortemente o fato de que você teve prazer nas últimas 2 horas almoçando com os amigos e tomando uma cerveja Quando você está lá. do que enquanto você está lá. Nesse sentido, o prazer sempre aponta ou procura para o quê? Para uma continuidade, para uma existência permanente, perene, que ele não pode ter e que não vai encontrar. Nunca. Aqui. Então, nesse sentido, o erótico é nele, né? Nele, na verdade, no uso linguístico da época, erótico não tem nada a ver com pornográfico ou venéreo ou coisas
desse estilo. Erótico, né? Erótico significa aquilo que está relacionado com a paixão pelo belo, no sentido platônico do erótico. Então, a grande palavra desse homem estético é o hedonismo mesmo, né? Sim, no melhor sentido, não no pior sentido, né? O hedonismo não busca o prazer, mas quer dizer que em si mesma já vai levar ele até as portas de um algo mais, né? O erótico é o aspecto da paixão. Aliás, isso por sua vez liga com o tema anterior da subjetividade, né? Você não pode, nas verdades que importam, aliás, na relação com as verdades que importam, né, você não pode procurar a verdade sem ser de maneira apaixonada. Porque senão, ela, na prática, ela não tem interesse para você. Todas as verdades que importam implicam paixão. Nenhuma verdade que não importa implica paixão. Ora, a paixão ainda é própria do homem hedonista, ainda é própria do homem estético, né? Quer dizer, do homem que está olhando para o quê? Para o sentimento agradável que ele tem ao ter a paixão. É aquilo que Santo Agostinho descreve como eu amava amar. O estético é o homem que gosta de amar, gosta do sentimento de amor, mas não tanto da pessoa amada, quanto do fato de você sentir bem. A mulherada gosta, né, muito nessa linha. Elas adoram falar do amor, do sentimento do amor, do sentir amor. E pronto, agora são umas 5 aulas, mas conseguimos escapar boa parte já do Santinho, conseguimos escapar muito bem. Então, a paixão. Só que a paixão, por sua vez, vai chocar com isso aqui, né? Vai chocar com a efemeridade. Então, isso dá o quê no cara? Uma abertura. Dá o desespero. O tal desespero lá no início. Isso, exatamente. O Nietzsche, no fundo, o problema do Nietzsche Na aula você falou desespero. o problema do Nietzsche é que o Nietzsche fica no desespero. E como ele não quer, de maneira nenhuma, que haja um transcendente, ele não consegue sair desse transcendente. Engraçado que o homem estético aparece no Nietzsche, né? Ele tem O Nietzsche é o começo da estética. Claro, evidentemente que o Kierkegaard, tal como Nietzsche, tem na frente do nariz a situação sim, a situação do cultural do século, né? Em que o romantismo levanta todos esses temas, né? A arte, há uma tendência a substituir a arte a religião pela arte, né? Há todo um esteticismo, né? Vocês encontram isso, por exemplo, no Oscar Wilde, enfim, um monte de gente no século tal, e há toda uma exaltação da paixão. Então, esses temas são os temas do romantismo alemão, não são temas que estão totalmente distintos, né? Mas então o desespero é o resultado Do choque permanente, da paixão, o peso da paixão e da questão da transcendência, seria isso? da questão da não transcendência desta realidade aqui. Né? O fato de que todas as tuas esperanças, eu vou chamar assim, intramundanas, são necessariamente dadas, né? não dão em nada, exatamente.
chama isso a doença mortal. O desespero é a doença mortal. Mas Kierkegaard tem uma definição, uma concepção de desespero que é muito mais positiva do que a do Nietzsche. Né? Porque, naturalmente, o desespero é extremamente útil. Que, no fundo, o Kierkegaard não mata a esperança, enquanto Nietzsche matou a esperança. Claro, o Nietzsche simplesmente não é que ele matou, ele recusa a esperança. Recusa aceitar, recusa passar para os outros que sejam meio viáveis. Para ele, porque quer dizer, para você ter esperança, o que você precisa fazer? Acreditar em algo superior a você. Exatamente. Né? E o Nietzsche não aceita que haja alguém superior a ele. Portanto, ele não pode ter esperança. A única esperança que ele pode ter é nele mesmo. Né? E ele mesmo é a demonstração viva de que a esperança não tem futuro. Então, né? Se você não tem alguém em quem esperar, e esse alguém é maior, é melhor, é mais poderoso do que você, desculpa, fodeu. Se corta isso depois do vídeo. O desespero é um mérito ou é um defeito? De maneira puramente dialética, é os dois. Se fôssemos pensar no desespero em abstrato, sem referência a algum desesperador em particular, alguém que desespera em particular, teríamos que dizer que é um enorme mérito. A possibilidade dessa doença é a vantagem do homem sobre o animal. E é uma vantagem que caracteriza aquele que o caracteriza de maneira bastante melhor que a postura erética, pois fala da infinita posição ereta ou da infinita superioridade do seu ser espiritual. A possibilidade dessa doença é a vantagem do homem sobre o animal. Ter consciência dessa doença é a vantagem do cristão sobre o homem natural. E ser curado dessa doença é a felicidade do cristão. É sensacional isso. É sensacional. Está citando ele aí. Como? Estou citando. Esse é o anticlímaco. Esse é o duvidador, o cara né? Então, o desespero, nesse sentido, ele tem uma função curativa absolutamente fundamental. Você precisa desesperar do mundo. Não do mundo no sentido de que o mundo é ruim, mas no sentido de que ele passa. Não é aqui que você vai conseguir realizar-se. Acontece que se você perde a esperança no mundo, ou seja, desespera, ou seja, o desespero tem que te levar a superar o desespero ignorante, o desespero inconsciente. Por quê? Porque o desespero inconsciente é o daqueles, né, que na prática apostam tudo na realidade passada, na realidade temporal, enquanto professam ter esperança sobrenatural. Mas na prática não tem. Ou seja, o cristão que vive de maneira acomodada. Ele finge que é cristão, ele diz que é cristão, ele fala de cristianismo, ele bababá, né? Mas na prática não espera realmente, existencialmente, na sua situação concreta, nada de sobrenatural. Todas as suas esperanças estão postas aqui. Quer ser feliz aqui e agora. Fala. Esse desespero inconsciente do Kierkegaard, ele é, assim, não sei, me lembrou bastante a ideia do Nietzsche, que
Deus está morto, né? Sim. A lamentação dele. Sim, 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 sim. Ponto 2. Então, você do desespero inconsciente passa para o desespero consciente. O desespero consciente é o que a gente chamaria hoje do quê? Desespero que tem consciência de ser desespero. Corresponde ao quê? Quando é que o cara toma consciência de que está desesperado? Quando comete suicídio? Não, muito antes. Quando ele enxerga que por si só ele não é capaz de, sei lá, precisa se alçar a algo maior, porque senão ele vai desistir. Exato. E aí você sempre tem o paradoxo de que você não tem aquele ponto onde você precisa chegar. Como é que eu chego se eu não tenho as forças para chegar lá? Então isso é o que se chama de crise, né? Que o homem se vê confrontado com uma situação que aparentemente é maior que as suas forças. Quando as suas forças são suficientes, você não chama isso de crise, né? Tem uma lagartixa me atacando. Não é uma crise, né? Agora, tem um leão me atacando, enfim, né? Dá um desespero e tanto. Então, quando o cara realmente toma consciência de que, cara, não fui sacaneado, há a perspectiva de que esse negócio mude, o chefe é injusto, né? O mundo é injusto, a patroa, agora que eu estou amarrado a ela e ela é chata desse jeito, né? Quer dizer, é a crise. É a crise em que o desespero se torna consciente de si mesmo. Aqui não há mais o que esperar. E isso, por sua vez, pode levar ao quê? Ao desespero de ser quem se é. O que significa? Você está desesperado por saber que você não consegue fazer alguma coisa, né? Uma coisa muito comum é isso, o cara percebe que são os seus próprios defeitos que causam todos os problemas que ele tem. E agora? Como é que eu saio disso? E a outra que é o desespero de mudar, né? Então essas são as formas negativas do desespero. Ou seja, ele descobre que, sim, várias. Não quero ser quem eu sou, mas também não quero mudar. Mas ele descobre que a razão dos problemas dele é ele, basicamente. É ele, claro. Quer dizer, uma espécie de armadilha mortal. Toda crise humana tem isso, em ampla medida. Isso agora já não é, isso é só eu falando em cima do pensamento dele, né? Mas toda crise tem esses elementos. Por outro lado, quer dizer, se não for pela crise, o que acontece? Você nunca vai ser conta que você realmente é. Claro, Vai continuar no desespero inconsciente. Você vai continuar no desespero inconsciente. Então precisa das crises. As crises são boas, né? Porque elas te permitem, aí sim, a abertura à esperança. Graças às crises é que você pode simplesmente... Aqui, o ideal é o quê? Qual é a solução real para essa crise? Desistir de esperar em você. Que é o que o Nietzsche não queria fazer. Né?
Nietzsche fica apanhado aqui. Ora, a única maneira de você dizer é render, é rendição, é baixar as armas, é dizer, não. Daqui não, como é que é? Neste mato não tem coelho, deste mato não sai coelho. Então, se não sai coelho deste mato, tem que pôr coelhos nele, ou alguém tem que pôr coelhos nele, certo? É a solução possível. E é o único caminho para se chegar à esperança. É aplicável, assim, dá para reportar isso e aplicar isso numa escala social ou não faria sentido? Eu ia falar isso também, acho que não, Totalmente. E quem parece que faz isso aí, tem diz coisas parecidas e fala sobre isso, é o Namu. O Namu. Que provavelmente, eu não tenho certeza disso, mas ele provavelmente é Kierkegaard. O Namu. Tem jeito. Uma sociedade, ela daria conta de que ela realmente é, que tipo de sociedade ela realmente é, no momento que ela for testada numa crise que se aplica a todos, basicamente, a sociedade inteira. Exatamente. Eu esqueci o nome do famoso do Namu, mas ele fala da Revolução Espanhola, da Guerra Civil, nesse sentido. Assim. Como sairiam da crise e tornariam isso. Agora, no fundo, socialmente, você não tem uma solução definitiva, na verdade, porque todas as esperanças sociais são sempre provisórias. Né? Quer dizer, toda a temática kierkegaardiana é pensada sempre no indivíduo e na subjetividade do indivíduo. Quer dizer, pense na sua situação real. Nesse sentido, é a tal história de que Deus só consegue contar até um. Não é uma coisa pensada para resolver problemas sociais, até porque o que a sociedade vai apresentar são ciclos de esperança e desespero, né? E de esperanças que são sempre parciais. Né? A esperança de ter justiça social, a esperança de atingir um nível de renda suficiente e bom para todos, a esperança de melhorar o serviço público, a esperança, mas todas essas são esperancinhas que, por sua vez, só vão conduzir a novas crises de desespero. Né? Depois, o que evidentemente e que é desejável é o grau máximo de desespero, que é aquele que se encontra perante o quê? A morte. Que é a razão suprema de desespero. Né? Ele diz que tudo bem, todo mundo reconhece em teoria que vai morrer. Né? Mas fundamental para que a pessoa possa viver e num nível mais profundo, isto é, né? Consiga enfrentar-se, é enfrentar a ideia da morte. Né? Por isso, enfrentar na prática, né? Enfrentar de maneira real. Tem uma outra frase sensacional. As pessoas nunca pensam em dizer, não, com certeza eu vou à sua festa, a não ser no caso da contingência de que uma telha caia do alto de uma casa e me mate. Nesse caso, infelizmente, não poderia ir. Né? Na vida cotidiana, em todo o funcionamento das pessoas entre si, não propriamente, todo mundo parte do princípio de que não vai morrer. Vai marcando
planejando coisas, vai prevendo coisas, faz parte do princípio de que não vai morrer. Até o dia em que morre. Né? E aí todo mundo fica, né? Que coisa! Ele teve um acidente de carro, se viu, nossa! Né? Você já devia saber isso antes. E o fato de você não levar isso em conta faz o quê? Faz com que você não enfrente com a devida seriedade, outro termo aqui kierkegaardiano, né? A seriedade. Cara, as coisas não são levinhas assim, né? Você tem que pegar e enfrentar. Isso é a seriedade, né? Bem germânica, mas por outro lado também muito kierkegaardiana. A seriedade você só vai encontrar, afinal, a definitiva seriedade no momento em que levar em consideração que pode morrer a qualquer segundo. Levar-se em consideração no modo de pensar. Nesse sentido, ela aprofunda, digamos, um tema clássico da filosofia. Né? Platão também já diz que a filosofia é preparar-se continuamente para morrer. Sócrates também aquela frase, pensar na morte, pensar na vida. Sim. Muito bem. O seu tio, será que está lá embaixo esperando? Está muito com a companhia agora, talvez seja ele. Tá. O que vocês preferem fazer? Ainda tem uma meia dúzia de temas importantes. Podemos fazer na outra. Ou podemos tocar o barco aqui por mais uma hora, meia hora. Uma hora É. é muito. Uma hora, acho que isso São meio de meio. meio dia e meia. Próxima aula, Kierkegaard, parte 2. Kierkegaard, pois. É um cara que merece, eu acho.